do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, seguimos com o Evangelho de São João, no discurso sobre o pão do céu. E hoje o Evangelho nos diz: naquele tempo a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vejamos alguns pontos de reflexão neste Evangelho que não meditamos outrora. Primeiramente, pedem mais uma vez um sinal a Jesus. Qual sinal fazes? Que obras fazes para que creiamos em ti? Viram tudo o que Jesus fez, mas para eles não foi suficiente. O que muitas vezes também pode acontecer conosco, de termos ciência, conhecimento de tudo que o Senhor faz, mas não ser o suficiente, querermos mais. E assim falam que comeram os pais deles o maná descido do céu. Mas Jesus coloca uma certa sutileza aqui que talvez nos passe desapercebida. Não foi Moisés quem vos deu, foi meu Pai. Então, vemos que o povo estava obstinado em ter um foco equivocado. Foi Deus quem deu, foi meu Pai quem deu, não foi Moisés. Para eles foi Moisés que fez com que tudo acontecesse, e Jesus mostra, não foi. E o que isso tem a dizer para nós? Que também nós, muitas vezes, podemos nos equivocar e colocar o foco na questão errada. Não colocamos no Senhor, mas nas circunstâncias, nas situações, e achamos que porque naquele momento estava assim assado as situações, por isso que não. Foi o Senhor que realizou a obra. Foi Ele que me deu a graça de me saciar segundo a sua vontade. Mas o quanto, irmão e irmã, nós temos esta confiança, este foco, enquanto nós olhamos e reconhecemos a ação do Senhor em nossas vidas, e não as circunstâncias, não os fatos, que podem estar, em certo aspecto, correlacionados, e até mesmo as pessoas, mas que não são a obra essencial do Senhor em nós. Quanto nós confiamos nele, que ele realizará a sua obra sempre em nós, se nós nos abrirmos ao seu amor, à sua vontade, aos seus desígnios. E assim Jesus continuou dizendo: é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então aqui o Senhor está falando um alimento que sacia a vida, não somente que sacia o estômago, aquilo que realmente dá um sentido à nossa existência, e não uma alegria passageira, como tantas vezes nós relacionamos. Uma alegria passageira, a comida, não é algo ruim em certas circunstâncias, mas não é a coisa mais importante. E por fim, pedem ao Senhor que dê sempre deste pão. E Jesus diz:
eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Ora, quem se dirige a ele, então, aqui mostra quem vem a mim não terá mais fome e quem crê não terá mais sede. Então, vir é um ato, é uma ação, é um movimento. Se eu quero saciar a minha alma, o sentido da minha existência, aquilo que está no mais profundo do meu coração, precisando de uma resposta, eu necessito me dirigir ao Senhor, me movimentar em direção a Ele. Isso quer dizer o quê? Mudar a minha vida, mudar a perspectiva da vida, mudar o sentido, a maneira de agir, de pensar, de viver. Assim seremos saciados. Mas o quanto também nos colocamos nesta dinâmica, porque muitas vezes sabemos com o cérebro, mas não nos movimentamos com a vida. O Salmo nos diz: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. É o Salmo rezado, aliás, antífona rezada para o Salmo da noite. E assim devemos de fazer, confiar no Senhor, entregando o respiro, a existência, a vida, porque o Espírito é justamente isso, é a vida que há em nós, eu tenho que entregar nas mãos do Senhor, para que, assim, tudo possa correr segundo a sua vontade. Por fim, a primeira leitura, em Atos 7, nos diz: naqueles dias Estevão disse ao povo e aos anciãos e aos autores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Ora, aquilo que está dizendo Estevão também, em certo aspecto, toca a nós. Por quê? Porque quando nós vivemos segundo a razão humana, segundo a nossa existência carnal, também nossos pais, não os nossos pais de sangue, mas aquilo que é a paternidade segundo a carne, a carnalidade, digamos assim, é, é, também fizeram a mesma coisa. E nós seguimos estes passos ao viver segundo a carne e não segundo o Espírito. E continua: vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Recebestes através de mensageiros de Deus, porém não vivestes isso. Simplesmente a escutaram, mas não praticaram. Estamos assim, irmão, irmã, eu e você? Estamos também desta maneira? Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condeneis por este pecado. Ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Vemos então que eles, como não queriam mudar suas vidas, não aceitaram as palavras de Estevão. E fechados, furiosos, o que fizeram? Mataram. Nós talvez não matemos ninguém fisicamente, mas recordemos, podemos matar no nosso coração, ou tirar, apagar da nossa existência também aqueles que nos comunicam a vontade de Deus e que muitas vezes nós não estamos de acordo. E assim, vemos agora a mudança de Estevão. Estevão segue aquilo que
Jesus viveu, Senhor Jesus, acolhe meu espírito. E depois também pede que não leve em conta os pecados, assim como Jesus, mas agora a sua oração não é mais dirigida ao Pai, mas sim a Jesus, como pontífice, como ponte entre a humanidade e o Pai. Nós, enquanto imitamos Jesus e a Estevão, replicando em nossas vidas este amor também, até mesmo para com nossos inimigos e perseguidores na fé, peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, vivermos a fidelidade ao pão descido do céu, o próprio Cristo, para que, nos alimentando de sua vida, vivendo tudo aquilo que o Senhor nos inspira, nos ensina, possamos caminhar cada vez mais na fidelidade ao Pai, e crescendo no amor ao Pai e ao próximo, amemos também assim os nossos inimigos e perseguidores como Jesus na cruz, para que, vivendo plenamente o amor que vem de Deus, possamos um dia amá-lo plenamente nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.